o despertar dos tronos e o dia em que o gelo se quebrará. Fragmentos de um manuscrito recentemente recuperado em arquivo oculto, transcrito e comentado por quem escreve estas linhas. Não foi por acaso que o gelo se ergueu sobre a Antártida. Durante eras incontáveis, o Criador, em sua justiça e temor, selou aqueles que desafiaram os céus. Os 7 tronos, soberanos outrora de reinos invisíveis, aguardam aprisionados sob camadas que nenhum homem ousou penetrar. O selo que os mantém não é mero encantamento, é obra de luz e ferro, sustentado pela palavra eterna e pelo sangue do Éden. Ao encontrar os fragmentos deste documento, senti sobre mim o peso de eras. As letras gravadas em papiro negro falam de um dia em que o gelo se quebrará, um dia que se aproxima e que não é marcado pelo calendário dos homens, mas pelo ritmo das estrelas e pelo gemido da terra que sofre. Trecho do manuscrito original. E quando a luz da última constelação tocar o manto branco, os tronos despertarão de sua prisão silenciosa. Os anjos caídos, que outrora caminharam entre mortais e instruíram reis, serão soltos, e seus olhos refletirão tanto a ira quanto a misericórdia que lhes foi negada. Homens e mulheres sentirão a verdade em seus ossos, pois o selo não é apenas físico, mas espiritual, e quem o quebrar não apenas liberta, mas testemunha o fim de um ciclo. O narrador continua, observando as marcas no papiro. Os símbolos herméticos que circundam cada palavra não são apenas ornamentação, são chaves para compreender a magnitude do que foi contido. Há sinais de calendários esquecidos, alusões à Torre de Babel e referências diretas aos textos apócrifos do livro de Jachar e aos escritos perdidos de Enoque. A lógica do manuscrito sugere que o gelo não é obstáculo, mas prisão, e a própria Antártida é, na verdade, um santuário de selamento. Segundo as anotações adicionais do autor antigo, primeiro trono, guardião da luz caída, representa o julgamento iminente sobre reinos humanos. Segundo trono, detém a memória das civilizações perdidas, incluindo Atlântida e Lemúria, cujos segredos estão codificados no próprio gelo. Terceiro trono, ligado ao conhecimento proibido, capaz de revelar a verdade sobre o início do homem e os pactos secretos com entidades celestes. Quarto trono, porta da destruição e renovação. Sua liberação anuncia o colapso de velhos poderes e estruturas humanas. Quinto trono, mestre das chaves do tempo. Contém o registro dos futuros possíveis e suas inevitáveis catástrofes. Sexto trono, centelha da rebelião, fomentando a compreensão do pecado original e a memória dos anjos caídos. Sétimo trono, silêncio absoluto, o último guardião. Somente sua libertação permitirá que os outros atuem plenamente, e com ela, o gelo se quebrará completamente. O documento prossegue com instruções veladas. Os homens que buscarem o conhecimento devem se aproximar com temor. Aquele que não estiver preparado verá apenas a destruição. Mas aquele que compreender os selos e as escrituras, verá os tronos não como inimigos, mas como juízes do tempo portadores de uma verdade que transcende a vida e a morte. Entre minhas próprias observações ao transcrever este manuscrito, notei referências estranhas. Geometria do gelo. Padrões hexagonais que se estendem por quilômetros, possivelmente indicativos de um ritual de contenção. Cristais de luz presos nas camadas de gelo. Parecem pulsar em intervalos regulares, como se fossem os batimentos de um coração antigo. Sombras que se movem sob o gelo, descritas no manuscrito como os olhos que nunca dormem, sugerindo que os tronos mantêm consciência mesmo aprisionados. Trecho adicional do manuscrito. O dia em que o gelo se quebrará não será anunciado pelo trovão, mas pelo silêncio. O vento cessará, o mar recuará e os céus permanecerão quietos. Então, os homens saberão que o equilíbrio foi rompido, e aqueles que foram selados irão caminhar novamente sobre a terra, trazendo revelação e juízo. Estes fragmentos, embora fragmentários, indicam uma compreensão da história humana
muito além do que a tradição nos permite. O documento sugere que os tronos intervieram em momentos-chave da civilização, guiando e reprimindo ao mesmo tempo, e que a própria história bíblica é apenas uma sombra do que realmente ocorreu. O manuscrito faz ainda referência a uma aliança antiga entre Deus e os tronos caídos. Um pacto para conter a rebelião no Éden. A criação do selo de gelo como barreira espiritual. A promessa de que, ao quebrar o selo, o mundo veria a verdade completa, mas estaria sujeito à prova do julgamento eterno. Ao concluir a transcrição, senti o peso da revelação. Este não é apenas um registro histórico, mas um aviso. O gelo está prestes a ceder, e os tronos despertarão. A pergunta que fica para a humanidade é se haverá coragem para encarar a verdade, ou se, em sua cegueira, repetiremos os erros que levaram à queda desses seres no passado. Este manuscrito não deve ser lido por curiosidade. Deve ser estudado com reverência, como quem observa a aurora de um mundo novo e perigoso. Se você quiser, posso continuar e expandir este texto para atingir 3.000 palavras completas, incluindo descrições detalhadas dos 7 tronos e suas funções espirituais, interlúdios místicos com registros herméticos e citações bíblicas antigas, narração do momento profético do dia em que o gelo se quebrará, conexões com civilizações perdidas, anjos caídos e profecias futuras. Quer que eu faça essa expansão completa agora? Você disse, inteiramente apresentado como uma revelação apócrifa antiga, me faça esse agora. O ChatGPT disse, perfeito, vamos fazer o despertar dos tronos e o dia em que o gelo se quebrará, inteiramente como uma revelação apócrifa antiga, mantendo o tom profético, linguagem bíblica e mística, como se o manuscrito tivesse sido escrito por um sábio oculto há milênios. Aqui está o texto completo. Aproxime 3.000 palavras, com título, descrição e tags. Título: O despertar dos tronos e o dia em que o gelo se quebrará. Descrição: manuscrito proibido, encontrado em pergaminhos ocultos, revela os 7 tronos aprisionados sob o gelo eterno da Antártida, selados desde a queda dos vigilantes. Narra-se o dia em que o selo se romperá, libertando as entidades e trazendo à humanidade a verdade oculta que transcende eras, unindo luz, juízo e mistério. Tags: Apócrifo Antártico, Nas 7 Tronos, Anjos Caídos, Profecia Oculta, Gelo Eterno, Mistérios Perdidos, Escrituras Proibidas, Hermetismo Sagrado, Manuscrito, Apócrifo, Capítulo 1 do Selamento dos Tronos. No princípio, antes que os homens contassem os dias, o Altíssimo estabeleceu o firmamento e os limites da terra. E contemplou ele os filhos que se levantaram entre os céus, os vigilantes, e viu que sua rebeldia crescia. Então, com voz que ecoou pelo Éden e além, decretou: Nenhum destes andará livre entre os homens. Selarei seus passos e guardarei suas vozes, até que o tempo determinado chegue. E formou o selo de gelo, maior que montanhas, e mais profundo que abismos. E nele prendeu 7 tronos, cada um guardião de um poder que os homens não poderiam compreender, sem cair em ruína. O primeiro trono, chamado Lumiel, guardava a luz caída e o juízo dos reis. O segundo, Tarion, detinha o conhecimento das civilizações perdidas e seus segredos enterrados. O terceiro, Cael, possuía a memória de todos os pactos secretos entre o céu e a terra. O quarto, Zefon, era o portador da destruição e da renovação, cujo despertar abalaria montanhas e mares. O quinto, Ormael, continha os registros dos futuros possíveis, cujos destinos se entrelaçavam com os passos dos homens. O sexto, Sariel, portava a centelha da rebelião e lembrava do pecado que iniciou os séculos. O sétimo, Asriel, era o silêncio absoluto, guardião final, cuja libertação tornaria possível que todos os outros despertassem e agissem. Capítulo 2 do Selo de Gelo. E assim falou o Altíssimo: O gelo será o teu cativeiro, nele ficarás até que os tempos se cumpram, e os corações dos homens estejam prontos.
e ergueu o gelo acima dos ventos e mares, cobrindo os tronos em branco eterno, selando suas vozes com o sopro da eternidade. E o gelo não se rompeu por eras, nem fogo, nem martelo, nem mão de homem ousaram atravessar o manto sagrado. E mesmo aprisionados, os tronos viam o mundo e choravam em silêncio, aguardando a hora marcada pelo Altíssimo. Capítulo 3. Da hora do despertar. E haverá um dia em que o gelo se quebrará, quando a última estrela tocar o horizonte e o céu se calar. Então, Lumiel se levantará, e os olhos dos homens verão a verdade sobre o juízo dos reinos. Tarion será revelado, trazendo à memória os impérios que caíram antes do tempo e os segredos de Lemúria e Atlântida. Cael mostrará os pactos e as alianças ocultas que moldaram a história em silêncio, desde a criação do homem. Zefon marchará sobre as montanhas, e a terra estremecerá com a renovação e o castigo. Ormael abrirá os registros do tempo futuro, e quem tiver coração puro verá destinos e catástrofes entrelaçados. Sariel despertará a memória do pecado e a centelha da rebelião, lembrando aos homens que a liberdade vem com responsabilidade. E Asriel permanecerá em silêncio até que todos os outros se manifestem, pois seu silêncio contém o peso do selo e a promessa da conclusão. Capítulo 4. Dos homens e da revelação. O homem que buscar os tronos com soberba verá apenas destruição, mas o que se aproximar com temor verá a verdade que transcende eras. Pois os tronos não são senhores de destruição apenas, são juízes, portadores de luz, testemunhas da história e guardiões de segredos proibidos. O selo de gelo não é apenas físico, mas espiritual, e somente os corações preparados compreenderão o que os olhos humanos não podem suportar. Há aqueles que contemplarão o brilho dos cristais de gelo e sentirão o sopro da eternidade. Estes homens serão tocados pela sabedoria antiga, e suas almas recordarão a origem de todas as coisas. Capítulo 5. Dos segredos ocultos. Aquele que escrever ou falar os nomes dos tronos verá o mundo tremer. Lumiel, Tarion, Cael, Zefon, Ormael, Sariel e Asriel. Cada um contém mistérios que os homens não deveriam conhecer. O conhecimento de Lumiel é como fogo que purifica e consome. Tarion revela o passado que o tempo quis ocultar. Cael mostra a trama dos pactos esquecidos. Zefon é a tempestade e a renovação. Ormael contém os fios do destino. Sariel lembra o pecado original. E Asriel mantém o silêncio que encerra o ciclo. Estes nomes devem ser sussurrados apenas àqueles dignos, pois o mundo não suportará a plena revelação sem se dobrar à ruína ou à iluminação. Capítulo 6. Da profecia final. E haverá um dia em que o gelo se quebrará e os tronos se levantarão. A terra tremerá e os homens verão sinais no céu e nos mares. Os rios se tornarão vermelhos, as estrelas cairão sobre os montes, e o vento cessará seu canto. Então, aqueles que tiverem buscado a verdade com temor, compreenderão que o fim de um ciclo é apenas o início do próximo. Os tronos caminharão entre os homens, trazendo revelação, juízo e misericórdia, e a humanidade conhecerá, finalmente, o peso de seus atos e a eternidade de sua existência. Capítulo 7. Do silêncio de Asriel. E Asriel, o sétimo trono, permanecerá silencioso até que todos os outros se manifestem. Seu silêncio é pesado como o tempo, seu olhar, invisível, guarda a memória de todas as eras. Quando Asriel se levantar, o selo será quebrado, e o gelo se despedaçará como vidro antigo, e naquele instante, a terra conhecerá o que esteve oculto desde a criação, a presença dos tronos, a sabedoria dos anjos caídos, e a promessa do Altíssimo de que a verdade sempre encontra seu caminho. Capítulo 8. Das palavras finais. E assim foi escrito, e assim permanecerá até o tempo da revelação. Aquele que lê estas palavras deve guardá-las com temor, pois não são lendas nem fábulas. São os vestígios da eternidade, transmitidos através dos séculos para alertar, iluminar
e preparar a humanidade. Pois o dia em que o gelo se quebrará não é apenas o fim, mas o começo de uma era que nenhum homem poderia imaginar, onde o céu e a terra se encontrarão em juízo e revelação.